Fala pessoal, André aqui, beleza? Hoje a análise completa da RX 6750 XT, a 6750 XT da AMD. Ela apareceu há alguns dias aqui no canal, onde a gente fez um unboxing, demos as primeiras impressões dela e eu já testei ela em alguns processadores, né? A gente está alimentando o nosso banco de dados aqui, a gente está fazendo agora testes com 13 placas de vídeo, em 6 processadores, em 10 jogos, em 3 resoluções. Então vai demorar um pouco para mim ter todos estes resultados, tá? Mas no vídeo de hoje a gente vai testar a 6750 XT contra a 3060 Ti e a 3070 Ti, mostrando lado a lado, e depois lá no final eu vou mostrar contra diversas outras placas de vídeo, tá? Então se vocês gostam desse tipo de vídeo aqui, já deixa o like, deixa o comentário, aciona o sininho para não perder as notificações aqui desses vídeos lindos e maravilhosos, tá? Eu acho que a gente vai começar mostrando já as capturas de tela e depois a gente volta, vai conversando, vou falar as bancadas, vamos conversar sobre os jogos que foram testados, vamos com calma aqui, vamos conversar, vai ter esse bate-papo aqui, cara, e ver aqui o desempenho da 6750 XT, que eu previ ali que ia ser um ótimo custo-benefício. Será que eu estava certo ou não, tá? Então já vamos colocar aqui as capturas de tela, 3, 2, 1, foi! Começou aqui as capturas de tela, começando aqui no Cyberpunk 2077, que é feito na qualidade alta, tá? Sem Ray Tracing, sem DLSS, sem FSR, nada, nenhuma das tecnologias proprietárias em nenhum desses jogos são ativadas, tá? E vocês estão vendo aqui as 3 placas de vídeo, tá? Já dá pra gente perceber aqui nesse primeiro começo que a 3060 Ti é um pouco mais simples que ela, um pouco mais fraca que ela. Daí, ó, ficou 4 frames a menos e a 3070 Ti ficou aqui 17 frames a mais no Cyberpunk, tá? Isso é uma coisa interessante que, como fazia bastante tempo também que eu não testava placas de vídeo mais fortes da AMD, eu vi que tem alguns jogos que são powered by AMD e alguns jogos que são powered by NVIDIA, né? Que dá mais desempenho aí para as placas da NVIDIA, e vocês vão perceber isso no decorrer deste vídeo. Tá? Agora o Doom Eternal, né? o Days Gone, ele é feito na qualidade alta e o Doom Eternal aqui é feito na qualidade ultra, tá? Passando dos 200 frames em praticamente nas 3 placas de vídeo. Aqui todas as capturas feitas em Full HD com o Ryzen 5800X 3D e 32 GB de memória 13200, tá? Vou mostrar, provavelmente eu vou mostrar em outros processadores, mas não prometo nada não, tá? Aqui o Horizon Zero Dawn, feito na qualidade original, tá? E aqui a gente vê um dos jogos que a 6750 XT, ela teve ali um impacto negativo em relação às placas da NVIDIA, né? Deu pra ver que o Horizon Zero Dawn é um jogo mais otimizado para as placas da NVIDIA do que para as placas da AMD, tá? Porque acho que em praticamente todos os jogos ela ganha da 3060 Ti, no Horizon Zero Dawn ela acabou perdendo ali por alguns frames, tá? E olha só, aqui o Spider-Man, a AMD também perde um pouco em relação às placas de vídeo da NVIDIA, tá? Agora aqui no Returnal, o Spider-Man é feito na qualidade alta. E agora aqui a gente vai ver o Returnal, que é feito também na qualidade alta, tá? Aqui é o benchmark fixo, eu tirei o MSI Afterburner da tela, porque já tem um monte de dados ali de resolução, uso de placa de vídeo, uso de processador, e colocar número em cima de número fica meio esquisito. Então o Returnal é o único jogo que eu não faço as capturas de tela com o MSI Afterburner na tela, tá? Com aqueles númerozinhos mostrando ali o uso de processador, placa de vídeo e tudo mais, tá? Aqui agora no Total War Warhammer 3, né, a gente tem aqui o jogo na qualidade alta também, e vocês estão vendo aí esta captura de tela. Alguns benchmarks estão rolando aqui em 250%, 300% para ficar mais didático, mais dinâmico o vídeo, né? E vocês estão vendo a escadinha voltou ao normal, né? Tirando então Horizon Zero Dawn e o Spider-Man, a gente tem aqui, acho que todos os jogos, acho que todos os outros jogos, se eu não me engano, eles são não tem lado, né? Mas vamos continuar olhando aqui, tá? Então, 6750 XT ficou melhor que a 3060 Ti, tá? Essa aqui é a 3060 Ti normal, tá, galera? Não é a GDDR6X. A GDDR6X a gente tem também, mas não foi ela que foi colocada aqui nesse teste, tá? Então agora no Forza 5, aqui o Forza 5 rodando aqui na qualidade alta, também sem Ray Tracing, até porque o Ray Tracing no jogo, se eu não me engano, ele só funciona no modo lá na garagem, o que não tem lógica nenhuma, né? O que não tem lógica nenhuma, mas aqui no jogo a gente vê a escadinha subindo aqui, tá? E o processador que foi usado aqui foi o Ryzen 5800X 3D, tá? Ela extrai alguns frames a mais se a gente colocar ali um 7800X 3D, porque eu fiz vários processadores antes de botar esse teste no ar,
porque eu queria saber como que essa placa se comportava, desde o Ryzen 3600, 5600, 7600 e 7800X3D. Esses 4 processadores eu já fiz os testes, tá? Eu acabei optando por mostrar o 5800X3D aqui, porque já extrai aí 100% dessas placas, tá? Então olha só, vamos dar uma olhada aqui no Red Dead Redemption, tá? A gente tem aqui a média de frames, tá? Uma média de frames muito concisa, né? Ficou aquela escadinha, né? 3060 Ti, a 6750 e depois a 3070 Ti. Agora no bom da guerra aí, no bom da guerra fica um pouco menos visível a MS Afterburner, porque quando eu gravo ele fica em modo janela Full HD, tá? Então ele perde um pouquinho de definição ali no MS Afterburner nos dados, mas acho que dá pra ver direitinho se vocês olharem aí numa televisão ou no monitor um pouco maior do que olhar apenas no celular, tá? Então tá aí os resultados, né, mostrando aí que ela tem um ganho bem interessante sobre a 3060 Ti, tá? E eu já vou mostrar pra vocês aqui, deixa eu ver se já está pronto aqui esse lado da tela. Eu acho que aqui a gente pode mostrar para vocês, olha só, aqui eu tenho a 6750, tá? Eu tenho a 6750 XT, né? Esse modelo aqui da MSI que a gente testou, a gente acabou comparando com a 3070 Ti, né, da Galaxy e a 3060 Ti aqui, Founders Edition, a modelo padrão da NVIDIA, tá? Então, a gente consegue ver que aqui nos nossos testes, a 3060 Ti ficou 128 frames, a 6750 XT ficou 139 frames, então 11 frames a mais do que uma 3060 Ti, e a 3070 Ti aqui ficou 16 para 17 frames a mais do que a 6750 XT. É o que já era esperado, né? Eu olhei alguns outros testes lá da gringa para ver se os meus números estavam batendo com o que deu lá fora, e aconteceu mais ou menos isso lá fora mesmo, né? 3060 Ti fica abaixo, ela fica acima, e mais acima ainda fica a 3070 Ti. Só que não é apenas o desempenho, né, que a gente analisa aqui no canal, a gente analisa também o custo por frame, custo-benefício, a experiência, né, de utilizar uma placa desse jeito, tá? E vale lembrar que aqui nós temos em verdinho, a gente tem o custo por frame, tá? O custo por frame aqui nesses casos, tá? Eu vou colocar na tela as bancadas que eu peguei para calcular o custo por frame, tá? Eu não peguei a minha placa-mãe, que custa praticamente R$3.000, para colocar ali no custo por frame. Eu peguei uma placa-mãe que suporta o 5800X3D de boa, tranquilamente, tá? Já para a gente conseguir depois, quando fizer comparações com outros processadores, o custo por frame ele vai mudar e vai ser uma coisa mais agradável do que usar uma placa de R$3.000 para testar um processador às vezes de 400 pila, né? Não faz muita lógica e também não tem muito sentido para vocês aí de casa, tá? Então, as bancadas que foram testadas foram essas aí. Na verdade foi uma placa-mãe só, né, que foi testada, né, mas aí na tela eu botei os custos para vocês, tá? Então olha só, a gente tem aqui pegando o valor então de placa-mãe, processador, 32 GB de memória e a placa de vídeo e dividindo pela média de frames, a gente tem aqui em verdinho o custo por frame. Teoricamente, quanto menor esse custo por frame, melhor, né? Desde que não tenha muito gargalo em relação ao desempenho, segurar o desempenho da placa de vídeo, né? E aqui nesse caso a gente pode ver que a 6750 XT, analisando o preço dela, que se não me engano foi R$2.400, ela fica num custo-benefício mais interessante do que a 3060 Ti e mais interessante do que a 3070 Ti. Obviamente, para olhos mais atentos, vocês estão vendo que tem diversas outras placas de vídeo aqui. Nesse vídeo, novamente, a gente fez essas capturas de tela aqui, né? Mas tem outras placas de vídeo aqui. Mas mesmo pegando as outras placas de vídeo que a gente tem, ainda assim a 6750 XT fica um dos melhores custos-benefícios, perdendo aqui apenas para 4070, que ela comba muito bem com 5800X3D, extraindo um ótimo desempenho, tá? Mas essas placas aqui eu poderia afirmar para vocês que elas são placas que rodam muito bem em Quad HD, tá, pessoal? Numa resolução 2560 por 1440, essas placas têm um desempenho realmente muito bom, tá? Todas as placas, tá? Desde a 3060 Ti, a 6750 e a 3070 Ti, tá? Todas elas, se vocês quiserem comprar para botar um monitor aí Quad HD 144, Quad HD 165, cara, os jogos competitivos como Counter-Strike, Fortnite, Rainbow Six, todos esses jogos vão rodar com uma certa tranquilidade nessas três opções aqui, tá? Então a gente pode ver que, analisando essas três opções, a 6750 e a 3070 Ti ficam ali a 1/10 de diferença, tá? Bem pouca diferença mesmo entre as duas. Claro que, novamente, um olho mais atento vai poder ver que uma 4070 ainda fica o melhor custo-benefício aqui para Quad HD
Claro, colocando este processador. A gente poderia simplesmente colocar aqui, deixa eu voltar aqui um pouquinho, eu vou passar um pouco de spoiler para vocês, mas deixa eu pegar aqui, por exemplo, um Ryzen 3600, tá? Que eu acho que já é uma coisa um tanto quanto... já é um pouco mais pé no chão, tá? Infelizmente eu não terminei meus testes com o Ryzen 3600, achei que eu tinha acabado, mas faltava 2 jogos, tá? Mas olha só, colocando um Ryzen 3600, essas duas placas aqui dão um empate, né? Na verdade a 6750 até fica melhor com o Ryzen 3600, tá? Só para isso que eu tô colocando só para ter os termos didáticos, tá, galera? De 129 frames a gente sai do Ryzen. Eu acho que a gente pode, deixa eu ver, eu acho que a gente pode mostrar diferente estes dados. Aqui eu tenho os dados para vocês, ó. Eu tenho os dados aqui para vocês. A 6750 eu já testei nesses 3 processadores que estão aqui, tá? E vocês podem ver que com o Ryzen 3600 ela sai de 129 frames e para o 5800X3D 139, tá? E o 7800X3D 153 frames, tá? Então, tipo, a gente sabe que pode rolar algum gargalo aqui no meio, porque não tá lançado aqui o outro processador, ainda que acho que eu não lancei no último processador, que eu já testei em 4 processadores dela, tá? Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é que se a gente for analisar o custo-benefício, realmente o custo-benefício com o Ryzen 3600 fica melhor aqui. Por quê? Porque o processador custa menos, a placa-mãe para um Ryzen 3600 custa muito a menos do que a placa-mãe para um 5800X3D, então ela acaba se tornando um custo-benefício mais interessante com o Ryzen 3600, se a gente for analisar esses casos. Muito em breve vou ter aqui nos 6 processadores e a gente vai ver, porque um Xeon 2670 vai ficar bem legal com essa placa aqui, mas eu ainda não posso mostrar para vocês, tá? Então aqui a gente tem aqui, vamos voltar aqui com o 5800X3D, tá? E nós temos aqui então as 3 placas, tá? O que eu posso dizer para vocês, cara, é que a 6750 XT, ela teve um desempenho bem tranquilo, um desempenho muito bom em relação a custo por frame. Eu particularmente acho que essa placa poderia brilhar muito mais se ela tivesse uns R$200 mais barata, se ela tivesse um pouquinho mais barata, nós compramos ela por cerca de R$2.400, tá? E aí ela vai realmente ter ali uma diferença de custo-benefício, uma diferença aqui de custo por frame, onde vocês vão realmente ficar com dúvida entre pegar uma 3070 Ti ou daqui a pouco alguma outra placa da AMD, tá? Se vocês querem que a gente compre alguma outra placa da AMD, por favor, deixem nos comentários aqui e vire membro do canal, né? Porque nós compramos essas placas, esses hardwares com o dinheiro aqui dos membros do canal. Então vire membro para apoiar essas nossas análises aqui 100% independentes, tá? Então, tá aqui os resultados, tá aqui os custos por frames, cara. O que eu posso dizer é que eu tive... fazia tempo que eu não testava, né? A última placa da AMD mid para top que eu testei foi a 6800XT, que nós pegamos ela emprestada, tá? Com o nosso amigo lá, o Paulo Gomes, para fazer testes para vocês. E essa aqui foi uma placa que a gente comprou, né, cara? A gente não tem muitas experiências muito boas em comprar placas da AMD para fazer testes, porque são muito caras, né? É muito caro você comprar placas de vídeo para fazer teste. Não é uma experiência realmente muito legal, mas sobre a placa eu não tenho nada a reclamar, tá? Não tive problema de drivers, não tive problemas inesperados em jogos, né? Não tive nenhum tipo de problema que falou assim, ô, pera aí, calma. Eu vi algumas pessoas comentando que ela é uma placa um pouco barulhenta, tá? E dessas 3 placas que nós testamos aqui, eu posso falar com certeza absoluta que ela é a placa, sim, mais barulhenta de todas, mas não é nenhum ruído que me chamou a atenção, né? Até porque eu trabalho com a bancada aberta, eu estou ali a 30, 40 centímetros de diferença entre elas, e aí eu cheguei perto ela tá fazendo algum ruído, né? Mas nada que botando dentro do gabinete vocês vão escutar a placa em funcionamento, tá? Particularmente não senti isso, não creio que seja, pelo menos esse modelo da MSI que a gente tem aqui, não creio que esse seja um empecilho. Eu vi algumas pessoas comentando, pô, essa placa é meio barulhenta. Eu falei, pô, peraí, até gostaria que vocês me passassem o feedback, qual o canal que testou, que mostrou que ela é barulhenta ou algo do tipo, para mim até poder dar uma verificada sobre isso, tá? Mas o nosso modelo que nós pegamos aqui, essa que a gente testou aqui, cara, realmente não teve nenhum tipo de problema, tá? E o legal da gente ter comprado essa placa para fazer teste, né, é que a gente pode fazer, e comprado com o dinheiro dos membros aqui do canal, então muito obrigado, membros, novamente. É que a gente pode fazer esse review sem nenhum tipo de amarra, né? A gente não tem essa placa em estoque, a gente não tem parcerias com nenhuma dessas fabricantes, então a gente pode simplesmente fazer os testes e divulgar aqui para vocês. É por isso que eu faço... Tem vídeos que eu mostro apenas os gráficos, tem vídeo que eu mostro apenas as capturas de tela, mas hoje eu quis mostrar para vocês aqui o pacote completo, tá? Se vocês acharem interessante, a gente pode fazer uma análise aqui em Quad HD, a gente pode fazer uma análise aqui em 4K. Eu até vou mostrar aqui para vocês os resultados aqui nas outras resoluções que eu mostrei aqui em Full HD,
né? Deixa eu voltar aqui para a Quad HD, né? Onde eu falei para vocês que realmente vale a pena. Alguns de vocês eu sei que vão querer, aqui para termos didáticos, ver o resultado dessas placas em 4K, tá? Em 4K a gente tem uma diferença bem grotesca aqui, tá? Onde a 3060 Ti e ela ficaram com um desempenho muito próximos, né? Beirando aqui os 60 frames em 4K, enquanto a 3070 Ti realmente se sobressaiu aqui sobre elas, né? Mostrando aqui 12, 13 frames a mais do que essas duas placas aqui que competiram, tá? Eu acho que uma 3070 Ti daria para jogar jogos em 4K. Se você joga muitos RPGs, jogos single player, algo do tipo, uma 3070 para mim não teria problema nenhum. Agora, lançando o novo Baldur's Gate, daqui 2, 3 dias, vai lançar o Baldur's Gate, eu rodaria com uma 3070 Ti super tranquilo, tá? Mas, novamente, eu não creio que essas outras duas placas, como a 6750 e a 3060 Ti, sejam produtos recomendados para 4K. Eu testo em 4K. Para a gente ter aqui os dados para compartilhar com vocês, tá? Galera, o que eu posso falar? Não posso falar mais nada dessa placa, tá? A não ser, eu acho que um dos pontos ali negativos que eu vi algumas pessoas comentando foi a questão também do backplate da placa, que é um backplate de plástico, né? O que não tem muita lógica, mas novamente eu falei para vocês que é um backplate estético, e se vocês pararam ali para olhar as temperaturas da placa, vocês podem ver que não é uma placa esquentada. Então, colocando ali, provavelmente eles economizaram colocando um backplate de plástico apenas esteticamente. Poderia ser de metal para ser mais interessante, mas eu não sei quantos graus a mais baixaria essa placa e se faria algum tipo de sentido. Então, entre não ter um backplate e ter um backplate de plástico estético, eu acho que vale a pena ter um backplate de plástico estético, tá? Mas, novamente, eu não sei. Você pode ter uma opinião um pouco diferente disso. Deixa aqui embaixo. Talvez $1, talvez $2 a mais, que é o custo de um backplate, provavelmente faria sentido numa placa dessas aqui. Ela ficaria mais premium, pegando na mão. Eu acho que eu me sentiria melhor pegando aquela placa na mão ali e com certeza passaria mais confiabilidade, talvez, numa placa dessa, se fosse realmente um backplate de metal, tá? Mas eu já comentei bastante sobre isso, cara. Deixem os comentários aí. Mais testes, outros jogos, não sei, cara. Comentem o que vocês querem ver de qualquer uma dessas placas que a gente tem aqui. Eu tenho 13 placas de vídeo aqui, eu tenho mais, né? Mas as que eu escolhi para fazer testes foram 13 placas de vídeo aqui. Eram 12, com ela a gente comprando ficou 13, né? Eu tenho algumas outras aí, até da série 2000, mas que eu não vou testar mais, tá? Vou fazer as RTX 3000, as RTX 4000 e as AMD que caírem aí na nossa mão, tá? Pessoal, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado dessa análise, tá? Deixa um comentário, deixa aí um feedback pra gente, um grande abraço, valeu e tchau, tchau.